Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreiro. Vamos à análise pós-jogo de Sport 1, Operário 2, válido pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que aconteceu na noite de quarta-feira na Ilha do Retiro, no Recife. Vamos analisar individualmente cada jogador do Sport. Agora, Kaique França, depois Thiago Couto. Kaique França, em 17 minutos que esteve em campo, deu tempo de sofrer um gol, sair lesionado e pelo pouco tempo que esteve em campo, fica sem análise. Foi substituído por Thiago Couto, que fez algumas saídas do gol bem seguras, fez boas intervenções nas pouquíssimas finalizações do Operário, porém não conseguiu evitar a derrota rubro-negra na Ilha do Retiro. Enfim, partida razoável do goleiro reserva do Sport. Igor Cariús, depois Lionel de Plácido. Igor Cariús tentou apoiar Lucas Lima no aspecto ofensivo, porém não conseguiu ser produtivo em suas ultrapassagens pelo corredor direito e defensivamente fez um jogo seguro, apesar de não ser tão exigido. Enfim, partida razoável de Igor Cariús, que foi substituído aos 32 minutos da segunda etapa por Lionel de Plácido, na tentativa do técnico português Pepa de tornar o lado direito com maior poder ofensivo. Porém, faltou produtividade e criatividade para superar o bom sistema defensivo do Operário. Enfim, partida razoável do lateral direito argentino. Luciano Castan e Chico. Está provado e comprovado que a defesa rubro-negra é uma com e outra completamente diferente em termos de qualidade técnica sem Rafael Thierry. A defesa do Sport vira um verdadeiro pandemônio sem seu principal zagueiro. Com o Luciano Castan, a defesa rubro-negra fica muito lenta e a transição defesa-ataque fica quase que em câmera lenta, o que facilita a recomposição e a marcação do adversário. E Chico, que também é lento, errou lançamentos demais e ficou rendido no lance que originou o primeiro gol do Operário na noite de quarta na Ilha do Retiro. Enfim, partida fraca da dupla de zagueiros do Sport. Dalbert e depois Felipinho. Dalbert fez o dele. Na marcação foi seguro, com desarmes e botes quase sempre precisos, e ofensivamente foi muito tímido, fazendo pouquíssimas ultrapassagens pelo lado esquerdo, com isso não dando amplitude e profundidade nas jogadas ofensivas do Sport ao longo do primeiro tempo. Enfim, partida razoável de Dalbert, que foi substituído no intervalo por Felipinho, e vive um momento ruim com a camisa rubro-negra, desde que voltou de lesão, sendo defensivamente uma avenida, deixando rombos enormes no seu setor e não conseguindo ser produtivo no aspecto ofensivo, que é o seu ponto forte. Enfim, partida fraca de Felipinho. Felipe, muito mal o jogo inteiro, deixando rombos enormes no meio-campo. Chegou um ano atrasado no lance que originou o primeiro gol do Operário. Errou muitos passes na transição defesa-ataque. Com isso,
não dando dinâmica alguma ao meio-campo rubro-negro. Na marcação, uma verdadeira negação. E sinceramente não entendo o porquê titular absoluto e incontestável por parte de todas as comissões técnicas que passaram pelo esporte nessa temporada 2024. Enfim, partida fraquíssima de quem se diz ser volante do esporte. Fabrício Domingues, o uruguaio não esteve numa boa noite, não conseguiu ser participativo e, consequentemente, não conseguiu ser produtivo. Tentou compensar com empenho e disposição, mas nem isso funcionou na noite de quarta na Ilha do Retiro. Enfim, partida fraca de Fabrício Domingues. Titi Ortiz, depois Christian Barleta. Titi Ortiz fez um bom jogo, não só pelo belo gol que fez, mas por também ser o único jogador de meio campo a conseguir dialogar com Lucas Lima. E não entendi sinceramente sua saída durante a segunda etapa, pois com isso o Sport perdeu ofensividade e principalmente criatividade para furar o bom bloqueio defensivo do Operário. Enfim, partida boa de Titi Ortiz, que foi substituído por Christian Barleta aos 12 minutos da segunda etapa, que entrou até tentando ser participativo, mas produziu muito pouco no transcorrer da segunda etapa. E acho que aqui vale uma crítica ao técnico português Pepa. Não adianta você querer empilhar atacantes e sacrificar a criatividade da equipe, pois ficou muito na dependência das jogadas criadas por Lucas Lima, porém que sirva de lição para que não cometa esses equívocos que podem custar muito caro nessa reta final da competição. Lucas Lima fez uma boa partida, foi muito participativo e, consequentemente, muito produtivo, mas faltou a ajuda de seus companheiros para poder dialogar com o meio atacante. E depois da saída de Titi Ortiz, ficou muito isolado e sobrecarregado, com isso facilitando a marcação da equipe paranaense. Enfim, partida boa de Lucas Lima. Gustavo Coutinho, depois Roberto. Gustavo Coutinho voltou a fazer uma péssima partida, pouco produziu no jogo, deu uma furada bizonha numa tentativa de finalização, e fica a pergunta: será que o jogo diante do Novo Horizontino foi obra do acaso? Enfim, partida fraquíssima de Gustavo Coutinho, que foi substituído aos 12 minutos da segunda etapa por Zé Roberto, que antes de entrar em campo parecia ter batido um prato de feijoada, pois entrou pesado, já não tem aquela mobilidade toda e tecnicamente foi mal, não conseguindo dar prosseguimento a nenhuma jogada ofensiva, errou alguns passes e foi pouco ou quase nada produtivo. Enfim, partida fraquíssima de Zé Roberto. Wellington Silva. Não entendi, sinceramente, a permanência dele durante o jogo inteiro, pois o Wellington Silva até tentou ser participativo, principalmente na primeira etapa, porém pouco ou quase nada produziu. Foi muita transpiração e nada de inspiração. Enfim, partida fraquíssima de Wellington Silva. O Operário fez tudo o que a gente previa.
aproveitou-se muito bem dos erros defensivos do Sport, apostou muito no seu bom sistema defensivo, que foi muito eficiente ofensivamente, para continuar sonhando com a Série A na próxima temporada. No primeiro tempo, tudo o que uma equipe sonha quando atua fora de casa é não tomar gol cedo e, se possível, quando chegar à frente, ser letal. Que não demorou pro fantasma assustar o leão. Isso porque, logo aos 4 minutos, o centroavante Daniel Lima faz boa jogada pela esquerda, deu a bola voltando para a entrada da área e achou o meia atacante Gabriel Bosquilha, que finaliza no contrapé do goleiro Kaique França, fazendo o Sport 0, Operário 1. Daí em diante, era até natural que a equipe pernambucana partisse com tudo em busca do empate, e a equipe paranaense se fechasse e explorasse os contra-ataques para segurar o resultado. Porém, nenhuma das equipes estava conseguindo ter fluidez e dinâmica necessárias para impor seu estilo de jogo, com isso tornando a partida equilibrada. A partir dos 15 minutos, o Leão começou a criar algum desconforto para o bom sistema defensivo do Fantasma, com jogadas criadas pelo meia atacante Lucas Lima e finalizadas pelo ponteiro Wellington Silva. Mas foi aos 22 minutos que o empate rubro-negro chegou. O meia atacante Titi Ortiz recebeu uma bola mal rebatida pelo volante Jaci do Operário e acertou um belo chute, deixando tudo igual na Ilha do Retiro. O Leão até tentou pressionar logo após o gol, mas faltava assertividade no último terço de campo, seja na finalização ou no último passe. Já o Fantasma resumiu a se postar na frente da área e evitar os avanços ofensivos do Sport. Na segunda etapa, a partida ficou equilibrada, com as duas equipes tentando impor seu ritmo de jogo, mas sem criar oportunidades claras de finalização. Veio as substituições e o técnico do Operário, Rafael Guanais, foi mais assertivo e começou a criar dificuldades no corredor esquerdo defensivo do Sport, com ponta direita Ronald. Já o técnico português Pepa do Sport tentou dar mais ofensividade, mas em contrapartida perdeu pouco da criatividade que tinha. Com isso, facilitou ainda mais a marcação do adversário, ficando à mercê de algum lance individual que não aconteceu. E o que já era ruim ficou ainda pior. Aos 38 minutos, Ronald recebe na direita e cruza na cabeça do ponta esquerda, Nathan, para decretar números finais no placar da Ilha do Retiro e quebrar um tabu de nunca ter vencido o esporte em solo pernambucano e continuar sonhando com o acesso à elite do futebol nacional. E vamos às notas. Notas do esporte. Nota 4. Pela falta de fluidez e dinâmica defensiva, criativa e ofensiva. Espero que essa partida sirva de aprendizado para o técnico português Pepa e seus comandados aprenderem para que os erros cometidos diante do Operário não voltem a se repetir, pois nessa reta final do Campeonato Brasileiro Série B
2024. Qualquer erro pode ser fatal na caminhada de retorno à elite do futebol brasileiro. Notas do Operário. Nota 8. O Operário, como já falei, foi uma equipe que apostou demais no seu bom sistema defensivo, na eficiência ofensiva e na questão tática. O técnico do fantasma Rafael Guanais foi mais cirúrgico em suas substituições para superar o Sport pela primeira vez em solo pernambucano e ainda continuar sonhando com o acesso à primeira divisão. Notas da arbitragem. Nota 7,5. A arbitragem comandada pelo carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz foi boa. Manteve critério para ambas as equipes, deu fluidez necessária quando precisou, esteve muito próximo das jogadas e não se envolveu em polêmica alguma ao longo da partida. Aplicou ao todo 6 cartões amarelos, sendo 3 para cada lado. Público e renda. Público: 26.345 torcedores. Renda de R$ 912.570. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem! E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!